Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação PNE e dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É aprovado o Plano Nacional de Educação PNE, com vigência por 10 anos, a contar da publicação desta lei, na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 2º. São diretrizes do PNE. Inciso 1º. Erradicação do analfabetismo. Inciso 2º. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3º. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Inciso 4º. Melhoria da qualidade da educação. Inciso 5º. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Inciso 6º. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Inciso 7º. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Inciso 8º. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade. Inciso 9º. Valorização dos profissionais da educação. Inciso 10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Artigo 3º. As metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Artigo 4º. As metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Artigo 5º. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias. Inciso 1º. Ministério da Educação MEC. Inciso 2º. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Inciso 3º. Conselho Nacional de Educação CNE. Inciso 4º. Fórum Nacional de Educação. Parágrafo 1º. Compete, ainda, às instâncias referidas no caput. Inciso 1º. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da Internet. Inciso 2º. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Inciso 3º. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Parágrafo 2º. A cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ENE publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.
Parágrafo 3º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Parágrafo 4º. O investimento público em educação a que se refere o inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal e a meta 20 do anexo desta lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do artigo 213 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 6º. A União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta lei, no âmbito do Ministério da Educação. Parágrafo 1º. O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput, inciso 1º, acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Inciso 2º. Promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem. Parágrafo 2º. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Artigo 7º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto deste plano. Parágrafo 1º. Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE. Parágrafo 2º. As estratégias definidas no anexo desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Parágrafo 3º. Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE e dos planos previstos no artigo 8º. Parágrafo 4º. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Parágrafo 5º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 6º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado. Parágrafo 7º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Artigo 8º.
Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que: Inciso 1º. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Inciso 2º. Considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Inciso 3º. Garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Inciso 4º. Promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Parágrafo 2º. Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Artigo 9º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos contado da publicação desta lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Artigo 10. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução. Artigo 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá a fonte de informação para avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Parágrafo 1º. O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 anos. Inciso 1º. Indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. Inciso 2º. Indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outros relevantes. Parágrafo 2º. A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que agreguem os indicadores mencionados no inciso 1º do parágrafo 1º não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um deles. Parágrafo 3º. Os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que fique admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede. Parágrafo 4º. Cabem ao INEP a elaboração e o cálculo do DEB dos indicadores referidos no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. A avaliação de desempenho dos estudantes em exames, referida no inciso 1º do parágrafo 1º,
poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. Artigo 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Artigo 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,